questão do planejamento é crucial. Quem faz o planejamento devia ser a bacia hidrográfica, porque idealmente a bacia hidrográfica deveria ter condições para projetar as demandas futuras, os usos múltiplos da água no futuro, e aí orientar o processo de controle da demanda e controle e a disponibilidade. Todo problema se reduz na relação disponibilidade e demanda. Isso tem que ser planejado no futuro. Agora, nós não temos muita capacidade de planejar no Brasil, porque o sistema público não tem condição de incorporar a inovação e o planejamento. Quem faz isso é a universidade, porque é a função dela fazer inovação e incorporar planejamento e pensar no futuro. O sistema público é tão fechado, tão burocrático, que existe uma barreira quase intransponível entre você desenvolver projetos de prazo imediato e de longo prazo. E uma coisa espantosa, eu fiquei muito contente com a palestra do engenheiro Marco Antônio, porque eu vi que a Sanasa está usando a universidade. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa: quase nenhum governo usa a pesquisa que ele financia no Brasil, nem o municipal, nem o estadual, nem o federal. O governo paga bolsa de mestrado, paga bolsa de doutorado, paga bolsa para os pesquisadores, paga pesquisa e não usa as pesquisas, que seriam fundamentais para o planejamento. Voltando um pouco à questão da bacia, professora, a pessoa chamou a atenção, a bacia hidrográfica, eu tenho pensado muito nisso, porque eu trabalho numa bacia hidrográfica, que é a empresa do Lobo, em São Carlos, a bacia do Lobo. Eu trabalho desde 1971. A empresa do Lobo é hoje uma empresa que tem o maior conjunto de dados do Hemisfério Sul, em sistemas hídricos do Hemisfério Sul. E o que me chama a atenção nessa questão da bacia hidrográfica é o seguinte: por que a população não participa? Tem uma razão. É porque a bacia hidrográfica ela é virtual. A população não incorporou ainda a cultura da bacia. Para dar só um exemplo, quem mora na Avenida Paulista não sabe que está na bacia do Rio Pinheiros, por exemplo, porque não tem mais rio. Então, essa situação artificial de urbanização destacou a população do sistema natural. E a população, então, não participa mesmo, porque ela não conhece o sistema, ela não sabe que existe tal bacia. Eu fiz essa experiência quando eu dei um curso para 67 gerentes de aeroportos e gestores de recursos hídricos de todos os aeroportos do Brasil, um projeto financiado pela FINEP. Aí a pergunta fundamental que eu fiz é o seguinte: vocês sabem que bacia hidrográfica o seu aeroporto está? Ninguém sabia. Nenhum dos 67 gerentes sabiam onde estava o aeroporto e que bacia hidrográfica ele se localizava. E, portanto, você não tem as referências necessárias. Por isso é que é necessário retomar a conectividade entre a população e a bacia. Por isso é que é preciso desenvolver o que eu tenho chamado de Green Cities, as cidades verdes, os parques municipais. Fiquei contente de ver na sua exposição a conexão entre a Sanasa e a Secretaria do Verde. Por quê? Parques municipais recarregam o aquífero, umedecem o ar, aumentam a biodiversidade na área urbana, dão oportunidade de lazer. A população não precisa ir para o shopping, ela pode ir para um parque municipal e reconectar a ligação com a universidade, com o sistema natural. A professora falou do saneamento básico. Bom, eu acho que uma grande recomendação dessa conferência, eu queria estimulá-los a pensar sobre isso, seria, mais uma vez, pela milésima vez, fazer um forte apelo para que o país faça um projeto de mobilização para tratamento de esgoto e saneamento básico. Tratamento de esgoto é desenvolvimento. Tratamento de esgoto é desenvolvimento. Por que não reusa a água? Porque não trata. Se não tratar a água, não pode reusar. É por isso que não consegue fazer reuso de água no Brasil. Então é fundamental
Nós precisamos, e eu preciso falar isso, o professor Celso Furtado dizia sempre que há uma confusão no Brasil entre modernização e desenvolvimento. O Brasil é um país que está se modernizando, mas não está se desenvolvendo. Ponham isso na cabeça definitivamente. Desenvolvimento é cérebro, é educação, é cultura, é inteligência. Isso que é desenvolvimento. Não é prédio, avenida ou trem-bala ou qualquer coisa semelhante. É tratar esgoto. Então o país tem um pé no século XIX e um pé no século XXI. É possível isso? Então, na minha cidade, eu vou no campus da USP, é século XXI. O bairro Santa Angelina, que fica em frente à USP, é século XIX. A 2 metros da cerca que separa o campus da USP do bairro Santa Angelina, tem esgoto correndo na rua. Como é que pode ser? Eu estou terminando, desculpe. É que eu fico emocionado. Eu queria, tem mais algumas anotações aqui, que é o seguinte. Um outro aspecto que foi levantado pela mesa, que é muito importante. Querem ver uma coisa assim, se enquanto o engenheiro Marcos apresentava o Rio Atibaia, eu também sobrevoo o Rio Atibaia. E no Rio Atibaia tem hortas, próximo ao Rio Atibaia. Da onde vem a água para irrigar as hortas? Do Rio Atibaia. Portanto, rios urbanos no Brasil, que estão todos contaminados, são uma enorme fonte de contaminação, porque a verdura que é vendida nos varejões vem das hortas irrigadas por esses rios. Isso eu sei porque eu fiz um trabalho com uma bolsista minha de iniciação científica, que determinou que cresce tudo que se possa imaginar, de protozoários, bactérias, amebas, o diabo aquático nessas verduras que vêm dessas hortas irrigadas. O Rio Atibaia é um exemplo. Não é só o Rio Atibaia. É o Rio Atibaia, é o Rio São João de Palmas e tem outros rios que eu sobreponho no Brasil que também apresentam isso daí. Eu acho que deve ter mais uma ou duas anotações que eu fiz aqui no sentido de contribuir à questão da remuneração pelos serviços ambientais. É um exemplo importantíssimo. A cidade de Extrema faz um papel didático fundamental no país. Essa remuneração que o professor Ademar se referiu, o senhor também se referiu, é fundamental. É a Câmara Municipal que deve fazer esse projeto de lei. A Câmara Municipal de São Carlos recebeu, faz 5 anos, uma minuta de um projeto de lei que eu mandei para a Câmara de São Carlos. Estão discutindo. Até hoje, se vale a pena implantar. São Carlos é a capital da tecnologia. Se vale a pena implantar a remuneração por serviços ambientais ou não. E, finalmente, a questão política, professor. É claro que a política é fundamental. É claro que nós sabemos que para desenvolver o país precisa ciência, tecnologia e educação, mas que sem a política ela não pode se desenvolver. Agora, não é essa a política. É isso que nós queremos dizer. Nós precisamos da política, ela tem que ser importante para instrumentar o conhecimento, mas não essa política que está aí. Essa é a contradição que existe. Ela precisa mudar para que nós possamos respeitar a política e fazê-la realmente, no desenvolvimento do Brasil, um instrumento necessário para o país que nós queremos. Muito obrigado.